hoje a EMEG está dividida, eu falo que está dividida em duas áreas, né, principais, que é a área de gestão e a área de capital, né, e dentro da área de gestão a gente faz principalmente gestão interina, que é a terceirização do CEO, do CFO, e a área de capital ligado principalmente, né, a serviços de valuation e assessoria, principalmente no sell side, né, de empresas que, por N razões, estão vendendo parte ou o negócio como um todo. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio de Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte e se você já acompanha o Gestor, deve ter percebido que hoje o episódio está um pouco diferente. Nós temos aqui um convidado ilustre. Eu gostaria que esse gestor se apresentasse. Por favor, meu caro. Aí você coloca uma pressão fora do comum, hein? Pessoal, meu nome é Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre estudar os cases de sucesso capixaba, se inscreva no nosso canal no Spotify para que a gente possa compartilhar essas boas práticas e cases de sucesso. Sensacional, meu caro. Mas só que hoje você não está aqui apenas como host desse podcast, você está literalmente como convidado, como gestor à frente da EMEG, que no ano de 2023 está completando 10 anos. E a gente entende que uma empresa que trabalha com gestão para seus clientes também tem desafios internos de gestão. Sim. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre um momento de turnaround do negócio que aconteceu no ano de 2023 e nada melhor do que a gente aproveitar a EMEG, que é uma das divulgadoras que oferece esse conteúdo aqui do gestor em conjunto com a V3, para a gente celebrar isso, mas principalmente entrar nos detalhes dos bastidores da gestão do negócio. Mas antes da gente entrar nisso, queria que você explicasse um pouco o que a EMEG faz e o que ela se propõe a fazer. Explica pra gente o core business do negócio. Boa, Bruno. Primeiro, assim, falar em nome da EMEG, representando aqui 30 pessoas, né, 30 gestores que fazem parte da empresa. É uma missão, um desafio, mas vou tentar representá-los aqui. A EMEG está completando 10 anos agora em outubro. E a nossa jornada foi de iniciar ali, né, como uma consultoria, eu e o Gilvan. Eu brinco que a gente varejava, né, consultorias, sim, orçamentos, etc. Num modelo de oceano vermelho, né, de consultorias, como a gente gosta de dizer, consultivas, né, das quais você encontra uma competição muito acirrada. E passado ali quase que 4 anos ali da nossa fundação, né, em 2017, a gente encontrou um modelo mais executivo de atuação, né, mais mão na massa, entrando na gestão, executando efetivamente, né, a gestão dos nossos clientes. E a EMEG acabou se moldando a partir desse momento. Hoje a EMEG está dividida, eu falo que está dividida em duas áreas, né, principais, que é a área de gestão e a área de capital, né, e dentro da área de gestão a gente faz alguns serviços, né, mas principalmente gestão interina, que é a terceirização do CEO, do CFO. Uhum. Né? E quando a gente entra nessa gestão interina, a gente necessariamente passa por uma análise daquele negócio, que é um outro serviço nosso de diagnóstico empresarial. A gente atua com consultorias executivas ligadas à inteligência comercial, estruturação financeira, muito orçamento também, né, que acaba linkando, plano orçamentário ali, né? Que acaba linkando com a nossa vertente de planejamento estratégico e cultura de resultado. Uhum. Planejamento estratégico, todo mundo, né, conhece bem aqui, os gestores que nos acompanham, mas cultura de resultado, cara, basicamente sistematizar as rotinas de acompanhamento dos indicadores estratégicos, táticos e operacionais
nos nossos clientes e melhorar a capacidade de análise, né, das performances, né, daqueles indicadores. Então, a área de gestão hoje é voltada, né, vamos dizer, para esses principais serviços, e a área de capital ligado principalmente, né, a serviços de valuation e assessoria, principalmente no sell side, né, de empresas que, por N razões, estão vendendo parte ou o negócio como um todo. Então, voltando lá na questão de 2017, quando a gente começou a fazer gestão interina, a EMEG começou a crescer, né? Deixamos de ser eu e o Gilvan e passamos a cada contrato ali, a gente tinha o desafio de alocar uma pessoa, e aí a gente começou a crescer em número de gestores dentro da EMEG, né? Hoje a gente tem um time de 30, mais ou menos, e essa jornada de começar com uma consultoria mais executiva, entrando dentro do cliente, foi que nos permitiu efetivamente gerar mais valor e crescer, tanto em faturamento em clientes, quanto também em gestores que, né, vão nos apoiar aí dentro da execução das atividades. Perfeito. Eu fico vendo empresas que são prestadoras de serviço e, via de regra, a gente tem 2 desafios. O primeiro é um desafio comercial, porque você, ao mesmo tempo em que inicia um negócio, obviamente, espera-se que você tenha a capacidade técnica de entregar os serviços, a proposta de valor para os seus clientes, e muitas vezes você tem o desafio de ser ao mesmo tempo comercial e executor do projeto, e acho que vocês já passaram por isso há muito tempo. Uhum. Só que um outro problema, né, na verdade um desafio que a gente tem numa empresa de serviço, majoritariamente, é o principal insumo ou principal recurso, que seriam os recursos humanos, ou que a gente vai colocar aqui como sendo pessoas, e boas pessoas, para dar vazão em relação a esse número de projetos que, consequentemente, a partir do crescimento da empresa, vão ficando mais complexos e demandam cada vez mais pessoas que têm uma capacidade técnica e de execução muito forte. Perfeito. E eu entendo que, pegando os últimos 9 anos da empresa, vocês tiveram um crescimento importante a partir exatamente da sigla, né? MEG, né? Que acho importante você contextualizar o que significa, mas principalmente por ter uma capacidade de atrair boas pessoas e, consequentemente, dar vazão em relação a esses projetos. Como é que foi essa perspectiva em relação ao método que vocês desenvolveram de gestão na principal área até o último ano, né? E aí depois o desenvolvimento da área de capital, e como que vocês foram estruturando essa esteira de prospecção de novas pessoas para ser um potencial, para dar vazão em relação a esses projetos com aumento de complexidade? Boa. O MEG vem do modelo de excelência da gestão, que eu e o Gilvan somos oriundos do PQS, do Programa de Qualidade do Estado, que a gente avaliava o sistema, a maturidade do sistema de gestão das empresas, e aí a gente lá atrás achou que era uma boa ideia explorar a implantação do modelo de excelência de gestão. Mas quando você pega para estudar o modelo de excelência de gestão, ele é muito complexo, né? Ele atua em vários eixos, são N requisitos que as empresas têm que adotar. E quando a gente chegava nas nossas consultorias, e no início, né, consultorias, via de regra, clientes menores, como naturalmente é a jornada aí de qualquer empresa, o cara não queria implantar os mais de 100 requisitos que existiam no modelo de excelência de gestão. Às vezes nem tinha braço, né? Ele estava com problema de fluxo de caixa. Assim, então, a gente viu que o MEG, apesar de ser consolidado, né, ser preconizado pela Fundação Nacional da Qualidade, mas que a necessidade, né, do nosso cliente era outra. Então, a gente foi calibrando aí nos nossos produtos à medida que a gente foi aprendendo e entendendo essa necessidade. Cara, a parte comercial, ela tem uma virada importante, principalmente aí nos últimos 2 anos, que a EMEG, ela foi... como a gente ia alocando uma pessoa para um contrato e tal, a gente acabava tendo uma demanda reativa de clientes, né? Indicação, etc. Então, a gente não atuava tanto de forma prospectiva. E via de regra, a gente chegavam demandas e a gente ia trabalhando essa demanda. Principalmente a partir do ano passado, a gente começou a ter uma atuação, que eu diria, institucional e comercial mais agressiva. Eu brinco que a gente tem como meta o alcance dos gigantes capixabas, que é um método que a gente
de prospecção de negócios, mas visando empresas, por exemplo, que faturam acima de 100 milhões. Gabriel, a EMEG só atende esse público? Não, claro que não. A gente tem um perfil bem variado de empresas, mas dentro desse processo prospectivo, no qual a gente implantou CRM, implantou padrão de abordagem mesmo, né? Um pouco do que a gente vende, inclusive, dentro dos nossos clientes e do que, de certa forma, eu fiz até mesmo no Estado, né? Assim, de você, cara, ir de forma recorrente e proativa atrás dos clientes. Para não virar aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, né? De trazer para dentro de casa o que é implementado nos clientes, né? Exatamente. E aí, nesse processo, a gente... eu diria que teve bastante sucesso, tanto de institucionalmente fortalecer não só o nosso nome enquanto gestor, mas o nome da empresa enquanto uma referência de gestão. Então, a gente vê cada vez mais conquistando clientes com desafios maiores que exigem justamente a capacidade da equipe executiva de cada vez ter competências complementares, né? E nesse aspecto, Bruno, a gente tem um dos nossos valores, dos nossos princípios é o conceito de mente mestra, né? A gente entende que o somatório do conhecimento da nossa equipe técnica, né, é o somatório do conhecimento da EMEG, né? Isso vem de Napoleon Hill, é isso? Isso, exatamente. E, cara, hoje a gente tem pessoas muito técnicas na área de finanças, na área de processos, na área de planejamento, né? Então, na área comercial. Então, isso acaba cada vez mais criando competências técnicas, né? E, obviamente, a gente também aprende, né? Roda o nosso PDCA próprio aí de cada vez mais ter métodos melhores definidos para aplicar na gestão das empresas. Então, o desafio comercial, voltando à sua pergunta, ele foi intensificado nos últimos 2 anos por um fortalecimento institucional e comercial e, honestamente, vem dando assim, bastante resultado para nós. Eu acho importante essa sua fala de trazer não apenas uma perspectiva comercial, mas institucional, que é algo que as empresas, via de regra, não têm consciência. Como é possível trabalhar, por exemplo, na figura do Gabriel enquanto sócio, enquanto diretor do negócio, como que está sendo a visibilidade enquanto representante daquela empresa, enquanto representante da instituição e, consequentemente, fazendo esse trabalho institucional. Perfeito. Eu sei que você, ao longo da sua trajetória, não apenas enquanto EMEG, mas numa vertente de desenvolvimento pessoal e voluntariado, trouxe sempre uma abordagem pessoal e desenvolvimento de objetivos e resultados chaves individuais para ter uma agenda, uma pauta institucional muito forte, porque, naturalmente, a EMEG, enquanto empresa da qual você é sócio e da qual você representa, também vai vir a reboque. E aí eu posso citar, por exemplo, o podcast que a gente grava, o Gestor, é uma forma de posicionamento institucional. Muita gente pode se perguntar, poxa, por que esses caras colocam energia e tem, dá um trabalho danado de rodar o podcast? É, de certa forma, uma forma de se posicionar institucionalmente. A gente gera um conteúdo de qualidade e, naturalmente, ancora com várias pessoas que têm também um alto nível de performance, e por meio dessa ancoragem, que é uma estratégia institucional, é possível fazer isso. Mas eu queria que você estratificasse um pouco mais, porque eu sei que você, em conjunto com a EMEG, tem várias outras estratégias institucionais. Como é que foi nesse momento, e eu posso chamar de turnaround da EMEG, em meados de janeiro, fevereiro de 2023, quando eu entendo que você assume a posição de CEO da EMEG, trouxe uma abordagem de ter uma pauta institucional aí para os primeiros 100 dias enquanto assumindo a gestão do negócio, e como é que você tem vislumbrado essa pauta institucional para o negócio? Cara, a questão institucional ela é um desafio porque talvez ela seja análoga ao marketing, né? Você faz um investimento ali de longo prazo, muitas vezes a construção da imagem da sua empresa, a construção da sua própria imagem, e você não consegue medir efetivamente os resultados ali na ponta, né? Então, o institucional tem muito isso, né? É como você colocou, desde o PQS, que a gente atuou voluntariamente, cara, horas e horas fazendo processo de avaliação. Então, no Espírito Santo em Ação, no próprio Líderes da Manhã, como diretor,
no governo, de certa forma, também, um front institucional relevante. Foi o seu momento de participar, entre aspas, da reunião de condomínio. De fazer uma contribuição. Mas o ponto, cara, que eu olho é o seguinte, principalmente na minha jornada, eu cheguei no estado, cara, há 15 anos, 16 anos, né? E realmente não conhecia. Meu pai trabalhava na Samarco e vim para cá. Então, construir um capital reputacional realmente do zero, né? Num local onde você não conhece ninguém. E principalmente a característica do Espírito Santo, ela tem uma característica peculiar, né? Por ser um estado de população pequena, você se conecta muito facilmente com as pessoas aqui. Então, você está sendo visto, a todo momento você está sendo visto. Cara, no Líderes da Manhã, a forma como você está entregando, você está sendo observado. Na sua faculdade, a forma com que você gera valor ali para os seus colegas, né, de faculdade, etc., está sendo notado, né? Então, essa questão institucional, ela é fundamental para que você construa uma imagem, talvez até mais ligado a uma imagem inicialmente pessoal, né? Mas que a empresa também se fortaleça com isso. Então, quando a gente faz o movimento com o gestor, por exemplo, é um claro movimento de apoiar boas práticas de gestão e posicionar a EMEG como uma empresa que apoia a causa das boas práticas de gestão, né? Cara, a mesma coisa com Espírito Santo em Ação, etc. Então, eu diria que todo esse trabalho que a gente construiu, então o Gilvan hoje está no IBEF, o Abdias, que é nosso sócio também, faz parte aqui, por exemplo, da FUCAP, é professor da aula, então tudo, querendo ou não, todos eles estão sendo observados e as pessoas observam a empresa que eles trabalham, né? Então, isso fortalece, eu diria, tanto o indivíduo quanto a empresa como um todo. Eu achei interessante a fala inicial dessa resposta, porque você traz uma segmentação muito clara entre ações institucionais e de marketing ou comerciais, né? E por que é importante ter essa separação muito clara? Existem ações que nós vamos fazer de curto prazo, que tem uma perspectiva ou espera-se que haja um retorno de curto prazo em relação àquele tipo de investimento. E existem ações de médio e longo prazo que são exatamente essas perspectivas reputacionais e que trabalham muito mais branding, né? De você trabalhar a marca, reforço de marca pessoal, e que em algum momento aquilo gera tanta autoridade ou gera tanta ancoragem em relação a um certo tipo de nicho ou um certo tipo de qualidade de entrega, que naturalmente quando você for realizar ações de curto prazo, fica muito mais fácil de você fazer uma conversão, por exemplo, num funil de venda, visto que já houve um trabalho anterior em relação a todo esse reforço de marca que foi realizado. E aí eu queria fazer exatamente esse gancho, porque se você hoje trabalha várias ações institucionais, né, que tem uma perspectiva de mais de médio e longo prazo, como é que você conseguiu traduzir isso, entendendo que houve aí, talvez, pegando agora o mês de setembro, né, o terceiro trimestre de fechamento do terceiro trimestre do ano, o que você me passou que foi o recorde de resultado da EMEG. Então, completando 10 anos, tendo recorde de resultado, mas eu entendo que se você for olhar para o ano passado, comparar ano versus ano, não era muito bem essa realidade. Então, como que vocês conseguiram entender que ações institucionais de médio e longo prazo seriam possíveis de comunicar com ações comerciais de curto prazo e, consequentemente, fazer com que uma redução de margem que estava acontecendo no ano de 2022 virasse ao contrário, virasse um aumento de margem e um aumento de resultado histórico de faturamento da empresa, consequentemente um aumento de performance comercial? Bom, eu não sei se eu sei responder essa pergunta não, Bruno, mas quando a gente olha assim, para o esforço institucional e a conversão, realmente uma coisa está ligada à outra, mas ela suporta, como você diz, o processo de prospecção. Então, cara, querendo ou não, a gente convidou vários gestores aqui que eventualmente encontro com eles em algum evento, etc. E isso gera uma oportunidade,
cara, de falar sobre business, né? Sim. Então, pô, a gente trouxe... a gente conversou com o Wilson aqui lá na primeira temporada, encontrei com ele num evento, a gente começa... Então, querendo ou não, isso vai fortalecendo a questão tanto do comercial quanto institucional, isso vai gerando oportunidades, principalmente com a característica do Espírito Santo que eu coloquei para você. Eu costumo interpretar que aqui no Espírito Santo a gente tem uma característica de, primeiro, você gera um relacionamento / amizade, depois você faz negócio, que é diferente, por exemplo, de outros estados de São Paulo, que você primeiro faz negócio, depois vira amigo, né? Então, acho que isso tem muito esse ponto de conexão dessa pauta institucional, né? Cara, assim, vou te dar outro exemplo também, como é que essa força institucional ajuda. A gente está realizando um planejamento estratégico na próxima semana em Domingos Martins, e a gente convidou para um bate-papo, né, de uma entidade representativa do setor de rochas, convidou para o bate-papo presidentes de instituições, né, que vão debater ali, contribuir com um pouco dos desafios da gestão dessa instituição que a gente está fazendo o planejamento estratégico. Então, isso por quê? Pela relação que foi estabelecida com essas pessoas, né? Então, isso ajuda, inclusive, não só em fechamentos, mas no desenvolvimento de trabalhos. Então, cara, eventualmente, imagina quantos convidados passaram por aqui, a gente pode fazer uma visita de benchmark, por exemplo, levar um prospect, etc. Então, cara, esse trabalho é muito forte. Você colocou a questão a EMEG viveu no ano passado um momento, ela, né, vem crescendo faturamento ano após ano, mas no ano passado, quando a gente olha para o resultado, né, do ano passado, foi um resultado que a gente considera aquém do que a gente entende que a EMEG pode gerar. E foi um processo que, cara, eu diria assim, que tiveram N fatores que contribuíram para a gente chegar nesse momento de margem baixa, faturamento relativamente alto, mas uma desorganização, né, dentro da própria empresa. Que acaba sendo uma incongruência, né? Como que uma empresa aumenta o seu faturamento, sem dúvida, mas na última linha não está gerando resultado, vamos dizer assim, operacional, ou na última linha mesmo, de distribuição para os sócios, né? E muitas empresas não conseguem entender o porquê, né? Acho que você vai conseguir explicar muito bem isso. Então, aí ano passado a gente juntamos a liderança da empresa, fizemos, né, análise dos dados, análise dos fatos, né? Você precisa ter honestidade intelectual e para enfrentar os dados, né? como eles são, né? Sem apego, né? Então começamos a analisar efetivamente a estrutura. Existia um desafio que eu chamo de um desafio de governança, que a gente, como a gente não tinha a figura de um diretor executivo, por exemplo, e a separação, a gente até tinha a separação das áreas, mas toda a decisão era tomada no colegiado dos 4 sócios. Então, cara, se fosse fazer um Moleskine ou discutir a remuneração de alguém, toda semana a gente estava se reunindo para debater sobre isso. Então, era uma governança na qual você tratava absolutamente de cara, quase qualquer assunto com as principais lideranças da empresa. Então, isso foi naturalmente desgastando o próprio rito ali, né, de discutir coisas que, cara, talvez nem precisavam de estar sendo discutidas ali. E tentando pegar um gancho aqui de um diagnóstico em relação a isso, que muitas empresas podem acabar vivendo, é a vontade que todos os sócios têm de estar engajado em absolutamente tudo. Né? Resolvendo tudo, discutindo tudo. Exatamente. E aí aquela coisa, poxa, ao mesmo tempo que você está interessado em resolver tudo, você não está dando autonomia para as pessoas responsáveis para isso. Ao mesmo tempo que todo mundo decide, ninguém decide. Exatamente. E aí pode ser que haja um desgaste em relação a isso, porque você não consegue fazer pequenas coisas caminharem de uma forma mais interessante. Mas qual foi a solução que vocês enxergaram para isso? Nesse ponto especificamente foi a reestruturação, né, a reorganização do organograma, né,
colocando a figura do diretor executivo efetivamente. Isso, às vezes, cara, quando você olha para algumas empresas, vai ser um dilema, né? Às vezes, fundou eu e o Gilvan. Cara, quem que vai ser o diretor, quem que vai ser o CEO ali? Então, fica isso, imagina em qualquer empresa. E, às vezes, a empresa vai postergando, eu acho que, de certa forma, não que a gente tenha postergado, mas a gente olhou para essa questão e falou, cara, a gente precisa de reorganizar. Então, reestruturamos, né, o organograma, né, com diretoria executiva e um head de cada área, né, head de capital e head de gestão. Fizemos o próprio processo de planejamento estratégico e orçamento, então eu passava a ter autonomias ali de orçamentárias, processos decisórios, e tomava as decisões operacionais com os heads de cada área, né? Inicialmente, né, o Gilvan foi diretor executivo, mas aí a gente logo no começo do ano, né, planejamento nunca é escrito em pedra, né? Teve uma oportunidade de entrar com equity dentro de um negócio e fazer a gestão daquele negócio, e aí o Gilvan acabou liderando esse processo, e eu assumi em fevereiro como diretor executivo. E isso mostra que uma das coisas que eu costumo falar muito, né, que mais do que realizar um planejamento estratégico, é preciso estar em constante planejamento. Sem dúvida. Porque muitas variáveis... estratégico é constante, né? Exato. A gente trouxe até o César Souza, que falou sobre isso, né, sobre o pensar estratégico, porque a gente nunca sabe qual variável vai se alterar ao longo do tempo e, consequentemente, a gente precisa estar sempre atento para se adaptar em relação a essas alterações. Mas eu entendo que a partir exatamente dessa variável, de uma oportunidade que vocês enxergaram, de um dos líderes, né, na verdade, o que tinha sido traduzido como sendo o diretor executivo do negócio, assumindo uma oportunidade importante para o negócio, numa tese que vocês estavam desenvolvendo de atuação enquanto serviço mais equity, numa vertente que eu vou chamar de talvez numa venture builder ou no modelo de private equity, que é uma tese mais ligado à parte de capital. Foi importante você assumir essa posição, mas eu entendo que você trouxe também uma abordagem externa, principalmente por ter ficado um tempo enquanto apenas sócio, mas sem grandes atuações na empresa. Eu entendo que apenas fazendo algumas atuações pontuais, de serviços pontuais, dentro da governança do negócio, mas você teve um trabalho externo atuando na Subsecretaria de Desenvolvimento. Isso, de atração de investimentos. De atração de investimentos do Estado do Espírito Santo. E quando você volta para o negócio, naturalmente, mesmo enquanto sócio, você traz uma abordagem diferente e também uma análise mais crítica, um pouco mais afastada, sem aquela emoção do dia a dia do negócio, e trouxe talvez aí em conjunto com os outros sócios, com a empresa como um todo, mas trazendo de forma externa um olhar também externo para trazer uma abordagem diferente. E aí já no mês de fevereiro foi talvez o melhor mês em fechamentos da história da EMEG, né? Como é que foi essa perspectiva em termos de engajamento da equipe, né? Porque eu entendo que quando você tem um choque de gestão ou um turnaround, mantendo muito do core business da empresa e também das pessoas que estão no negócio, você precisa ter uma virada de chave mental, né? De atitude. Como é que foi essa nova virada de chave e como é que isso se traduziu nas ações das pessoas especificamente? Cara, você puxou alguns gatilhos aí e depois eu vou tentar voltar neles à medida que a gente for conversando. Mas nesse momento, cara, até acho que foi o Cyrus, né, que comentou sobre a síndrome do impostor. Né? Cyrus da Kaizen. Da Kaizen. Cara, a gente tinha acabado de definir a figura do Gilvan liderando a empresa e vinha essa mudança, e como você falou, num cenário em que eu estava... já estava um ano dentro da empresa, mas que o Gilvan tinha exercido a liderança ali durante algum tempo. Dentro da estrutura, a gente colocou como desafio a área comercial para mim. Então, já tinha... de fato, iniciado esse processo de prospecção ativa, de ir a mercado captar novos negócios. E aí, cara, você citou um fato que foi assim, importantíssimo dentro desse processo, que foi o mês de fevereiro, um mês curto, e foi o mês que, historicamente, a EMEG fechou o maior volume de contratos, né, na história dela. Ficamos com fechamento aí superior a 1 milhão. Ao longo, né, vários contratos ao longo de 12 meses, esses contratos e tal. Então, o valor global desses projetos. Cara, e ali foi importante, eu diria, mais
foi importante para a EMEG, mas foi muito mais importante para mim como líder naquele momento, porque é justamente vamos dizer assim, cara, cheguei e confie, eu sei o que eu estou fazendo, vou dizer assim, né? Quase que um cartão de visita do segundo tempo, vamos dizer assim. E isso também dá tranquilidade, porque tá todo mundo olhando, Sim. Tá, como é que vai ser? A gente definiu ali atrás, há 2 meses, mudou e tal. Então, foi bem importante nesse processo, até para dar tranquilidade para tomar as ações que deveriam ser feitas, né? E aí, cara, entra uma fase importante também. Você citou o César Souza. A gente teve, né? Foi eu, o Abdias e o Bernardo, a gente teve uma conversa com o César. O César ele realiza o planejamento estratégico do Grupo Águia Branca, né? Teve aqui com a gente e tal. O cara é uma figura de um conhecimento ímpar. Para quem acompanhou o episódio dele, certamente vai ter o episódio 2. Fantástico. Ele trouxe uma perspectiva assim, que ele começou a olhar para o nosso negócio, ele começou a perguntar, né, escutar, como um bom conselheiro, fazia as perguntas, escutava o que a gente estava falando. E no final ele falou, você tem um certo desafio de escala aí, né? Você só vai ser relevante se você tiver 5 mil funcionários ou se você atuar com geração de valor como uma boutique de negócio. E esse momento a gente já vinha discutindo esse conceito de boutique de negócio, mas foi também a hora que a gente falou, cara, é isso. Eu lembro que eu comecei a fazer umas continhas, né? Falei, tá, deixa eu ver. Então, a gente tem uma meta de faturamento, né? Olhando para 2027, cara, para eu alcançar, eu não vou precisar dos 5 mil que o César falou, não. Mas eu vou precisar de 125 pessoas, cara. Eu virei para o sócio, eu não sei vocês, mas eu, cara, não quero essa empresa, não. E aí, obviamente, a gente analisou isso e todo mundo concordou, e aí a gente fez uma mudança realmente de olhar para o negócio, não como um negócio que vai atender um volume gigantesco de empresas, mas sim que atua gerando muito valor para clientes ali, para grandes desafios, né? Então essa foi uma mudança muito importante para nós, uma consolidação, um benchmark importante para a gente nesse processo, né? E depois, cara, fevereiro, então tinha passado ali por um alívio imediato de fazer um resultado, né, em termos de faturamento. Cara, olhamos, deixa eu ver o que está acontecendo, por que fatura? Tem um faturamento ok, mas não tem margem. E aí, quando a gente foi analisar, nosso negócio basicamente, né, receita e o principal custo é pessoas, a gente viu que tinha uma ineficiência de processual, uma ineficiência operacional nossa. Estávamos a todo momento trazendo pessoas e depois olhando para o comercial. Inclusive a gente tinha isso como meta. A gente traz a pessoa, coloca a cultura EMEG e depois vai a mercado captar. Cara, a gente mudou esse conceito. Na verdade, a gente quer pessoas muito bem qualificadas, né, que é o que a gente tem feito nesse momento, olhando para pessoas com capacidades técnicas, né? Hoje, quando eu olho para o time da EMEG, eu fico, cara, eu olho para o lado, o cara só tem um monstro assim, em termos de gestão, né? Inclusive, muito orgulho de trabalhar com eles. E isso, a gente trabalhar a geração de valor e não especificamente, cara, a massificação. Cada gestor meu atender, sei lá, 5, 6 clientes. Hoje, na média, um gestor, se for de consultoria, vai atender 2, no máximo 3 clientes. Uma GI é 1 para 1. Então, com esse modelo, né, a gente começou a caminhar. Então, reorganizamos pessoas, né? E aí, como o faturamento já estava contratado, vamos dizer assim, a gente começou a ganhar mais eficiência. Cara, negociamos, fizemos um trabalho de entrar em todos os aspectos que eram relevantes de ser discutido, todos os assuntos que eram difíceis, né? Sentamos e tomamos decisão com relação a eles. E um aspecto importante, dentro daquela estrutura organizacional que eu falei, na qual, cara, eu deliberava com o Abdias ou deliberava com o Gilvan, que estava cuidando da área de capital. Então, a gente tornou o processo mais eficiente, né? Eu entendo que algumas coisas que a gente conversando em off também você me pontuou são aspectos de trabalhar a eficiência operacional, né? A realocação de pessoas ou
até mesmo a compreensão estratégica do público-alvo que vocês querem atender versus a qualificação que essas pessoas têm. E aí é uma análise importante que muitas empresas acabam não fazendo. E aí eu vou te fazer essa pergunta, pode parecer uma pegadinha, mas depois eu explico. Certa vez eu cortando o cabelo, tô lá escutando, cortando o cabelo, e aí uma pessoa conversando com o barbeiro e os caras falando sobre impostos. E eu tô lá quieto na minha, o cara, não, porque é imposto, a gente paga muito imposto, eu não gosto de pagar imposto. Aí o cara virou pra mim e falou assim, e você, cara, você gosta de pagar muito ou pouco imposto? Eu falei assim, olha, na realidade do Brasil eu gosto de pagar muito imposto. O cara falou, mas por que você gosta de pagar muito imposto? Eu falei, não, porque se eu tô pagando muito imposto é porque eu tô recebendo proporcionalmente. Se não tem como fugir de imposto, pelo menos eu tô recebendo mais. Só que essa capacidade de analisar para pessoas também é mais ou menos essa linha. Porque às vezes vão colocar aqui, sei lá, você pega e contrata uma pessoa que a remuneração dela custa 20 mil, mas ela te gera de receita 200 mil. Só que você contrata um cara de 40 mil... Às vezes ele não te gera 400 mil, não é 10 vezes mais da mesma proporção. Às vezes ele te gera 1 milhão. Então, é aquela pergunta, vale a pena você contratar uma pessoa muito melhor que vai te custar mais ou ter uma pessoa ali que você vai ficar segurando um pouco o seu custo, mas que, cara, não necessariamente o seu resultado vai exponencializar da forma como você teria. Como é que foi essa capacidade de análise em relação a isso e a alocação de pessoas versus a qualidade das pessoas que vocês passaram a prospectar no mercado? Acho que não tem resposta certa para isso, né? Mas no início, né, a gente estava olhando, inclusive, a gente brincava que éramos uma fábrica de CEO. Pegava o cara júnior, transmitia, né, o método para ele e ele se tornava um CEO. Só que essa jornada, cara, demora. Ela é bem longa, né? Talvez a gente tenha subestimado ela. E aí, nesse momento específico, a gente tem olhado muito para realmente capacidade técnica das pessoas, porque dentro do nosso funil a gente está trabalhando desafios cada vez mais relevantes e maiores, e aí a gente precisa de pessoas que a gente coloque, dê o desafio e essa pessoa tenha, obviamente, mentorada, né, e acompanhada pelo líder dela, né? A gente tem uma estrutura de líder de squad, que garanta ali a execução tanto do método quanto a entrega de valor. A gente tem um olhar muito da questão do método, né? A gente sempre fala, confia no método, né? E a gente confia muito, a gente acredita que... O Gilvan até comentou isso quando ele esteve com a gente. Cara, se a gente entra numa empresa que não tem práticas padronizadas, métodos para executar alguma prática de gestão, a gente garante que quando a gente entrar... nós vamos gerar resultados melhores, porque é a implantação de práticas de gestão consolidadas. Então, nesse momento, a gente tem olhado para pessoas que tenham as competências para os desafios, né, vamos dizer assim, do tamanho do que a gente tem buscado aí enquanto empresa de gestão. Eu entendo que dentro dessa abordagem de eficiência operacional também, vocês foram trazendo algumas questões de pessoas que são heads ou que estão no nível de direção, de algumas atividades que são muito operacionais, de vocês tirarem isso também. Sim. E é um desafio quem funda a empresa sair dessas atividades operacionais. O que vocês foram interpretando em relação a isso para gerar cada vez mais eficiência na operação? Até ontem mesmo eu e o Abdias estavam conversando sobre isso, que a gente conseguiu dar um check nesse OKR, nesse planejamento nosso, que era justamente ter ali as pessoas de gestão cuidando da gestão, né? Então, na virada de ano eu ainda era líder de squad, então eu fazia o comercial, era líder de squad, então ficava uma desorganização das atividades. Você tinha uma meta e você mesmo tinha que se cobrar da meta, quase isso. Né? Então foi um desafio, mas a gente foi fazendo a transição, trazendo, plano de trabalho.
vamos trazer, nós temos 3 heads, vamos começar a passar os contratos que estão sobre a minha responsabilidade, sobre a responsabilidade do Abdias para esses heads, vamos acompanhar a transição durante o tempo e depois vamos fazer um acompanhamento mais institucional. Então, cara, a gente não deixa de estar no dia a dia no cliente. Quer dizer, no dia a dia a gente deixa de estar, mas a gente não deixa de participar de momentos relevantes, como reunião de resultado, reunião de entregas e tal. Então, a gente conseguiu, cara, de fato, fazendo um plano para que os líderes que a gente estava trazendo para a EMEG pudessem absorver esses contratos. Mas de certa forma, um desafio, porque, cara, muita gente vai... A relação do comercial, principalmente, do institucional, o cara está te vendo, você está lá, está fazendo a venda. Essa transição, ela precisa de ser muito bem organizada, né? E a gente até padronizou isso, né? O momento de kickoff, que vai lá, que eu passo a bola, vamos dizer, pro Abdias, que eu passo a bola pros líderes, né, e pro gestor. Porque às vezes o cara tá você tá no comercial ali, o cara fala, não, o Gabriel é que vai rodar o contrato comigo, né? E, cara, se tiver qualquer problema também, a gente entra para tentar resolver. Mas eu, de fato, saí um pouco da execução nesse final de ano, como um planejamento estratégico, é algo que muito demandado, né? Muito demandado, e é algo que eu gosto de fazer também. Sim. Então, eu tenho liderado executivamente, vamos dizer assim, principalmente as reuniões. Mas a gente estruturou um time também, né? Acho que eu comentei com vocês, a gente está rodando, 8 planejamentos estratégicos com um time de 9 pessoas. Então, de novo, desdobrar qual que é o plano de trabalho, o que precisa ser feito, quem vai fazer análise de dados, quem vai fazer entrevista de stakeholder, quem vai fazer análise de mercado. E lá no front, né, eu tenho conduzido as reuniões. Então, até nisso, a gente se organizou para que a empresa, né, no seu processo de geração de valor, entregasse o valor esperado dentro da própria execução do planejamento estratégico. Que falo mais, se fosse só eu executando, né, o trabalho ficaria muito pior, porque eu coloco o time de analista de dados para analisar os dados, coloco analista de mercado para fazer uma análise de mercado, pessoas que têm soft skills para fazer entrevistas com os stakeholders. Então, a gente acaba gerando mais valor, né, do que se fosse uma execução exclusivamente minha, por exemplo. Sim, e aí eu entendo que saindo dessa parte mais operacional, né, dos sócios ou dos diretores que assumiram esse desafio de trabalhar realmente a gestão do negócio, você começa a implantar realmente rotinas de governança. Perfeito. E aí você tinha lá um desafio de rodar 100% dessas rotinas de governança nos primeiros 100 dias e depois desses 3 primeiros meses, vamos colocar assim, de realmente trabalhar uma estruturação, né, de um conselho consultivo, de trabalhar também uma perspectiva mais ampla de pensar a empresa não apenas num ciclo anual ou num ciclo trimestral, mas pensar a empresa, porque você estava comentando, poxa, o que eu quero faturar na EMEG em 2027. Como é que tem sido essa experiência? Eu acompanho a sua rotina. Você tem feito e fez recentemente, concluiu recentemente alguns cursos, uma certificação no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem se especializado dentro da área de governança. E como é que tem sido esse aprendizado sendo traduzido para o dia a dia do seu negócio? Então, voltando à questão da estrutura, quando a gente mudou a estrutura organizacional, então a gente definiu quais rotinas, né, a diretoria executiva prestava contas, né, para os sócios, em quais rotinas a head da área de gestão ia acompanhar com os líderes de squad os resultados dos projetos. Então, a gente estruturou isso, deixou de ter, acho que você comentou, né? Todos os sócios querem participar de tudo, deixou de ter isso. Então, cara, a área de gestão, quem acompanha é o head de gestão, os líderes e o gestor ali daquele contrato. Então, a gente reorganizou, né, essas rotinas de governança e começou a executá-las de forma disciplinada. Tem outro aspecto que foi muito relevante, que eu acho que é um aspecto de governança / liderança, né? A gente, cara, logo em fevereiro, eu falei, eu vou apresentar, a
acho que acabou decidindo por não fazer isso enquanto sócios, né? Mas eu falei, vou apresentar o resultado para os meus líderes, vou apresentar quanto que eles precisam de entender o tamanho do desafio. Né? Porque, inclusive, muitas vezes chegava a remuneração, né, não está adequada, acho que todo mundo deve viver isso daí. Aí eu olhava para o resultado e falava, cara, realmente é um desafio. Então a gente começou a apresentar, né, esses resultados, a dar transparência aos números, né? E, cara, isso é transformador, né? Acho que a gente já ouviu falar várias vezes aqui no Gestor, mas quando você participa da liderança dos resultados, quando eles começam a entender o tamanho do desafio, a mágica acontece ali. E a liderança, as empresas, a gente apresentou para toda a empresa os OKRs, né? Como que a gente estava performando e tal. Cara, clareza, né? O fato nu e cru, né? O que está acontecendo. E isso foi fundamental para a gente ter mais engajamento, para todo mundo entender o tamanho do desafio e para gerar os resultados que a gente acabou gerando aí nesse último trimestre. Quando você fala de liderança, né? E entendo que tem alguns gatilhos importantes para você participar da liderança e engajar a liderança. Uma delas é, por exemplo, que você comentou, poxa, como é que está a remuneração? Está competitiva em relação ao mercado? A empresa tem margem para conseguir entregar mais remuneração na prática, né, de fato, ou de ter benefícios adicionais que não necessariamente são remunerações ali de fato, mas que, poxa, compõem, às vezes, uma pessoa que tem um contexto familiar. E esses benefícios é como se fosse uma composição de renda. Como é que foi esse trabalho, até mesmo para você pensar em participação nos resultados ou em remuneração variável? E que tipo de desafio você propôs para o time para ter esse crescimento tanto de faturamento, mas principalmente de margem? Porque se você coloca a remuneração variável só no faturamento, você está prejudicando muitas vezes a margem. Se você coloca a remuneração variável em relação ao que você tem de margem de contribuição ou em relação ao resultado líquido ou ao resultado operacional, você gera um engajamento alinhado aos objetivos do próprio negócio e ambos atuam em prol do benefício comum. Como é que foi essa jornada de compreensão disso e de implementação desse tipo de remuneração variável, por exemplo, para as lideranças ou para o time em geral? Cara, esse desafio, na verdade, ele tá bem recente, assim, como eu falei, a gente vinha de uma baixa geração de caixa em que era inviável pensar nisso naquele momento, né? Mas eu coloquei para o nosso time, né, o desafio de, cara, eu vou exagerar aqui. Para mim, a remuneração ela tem que ser 100% variável. Eu coloquei esse desafio para o time. Tem um time que está, o time de analytics, de liderança, pensando, né, fazendo vamos dizer, os cálculos, né, os econômicos aí desse trabalho. Cara, porque é uma discussão sem fim, assim, Ciclano recebe X, fulano recebe Y e tal. Cara, a gente está propondo, está fazendo um exercício, né, de, cara, receber aquilo que o gestor consegue gerir, consegue entregar resultado tão medido, tão variável, né? Uma remuneração. É claro que esse é o desafio que a gente está construindo. Sim. Mas um variável que seja atrelado, obviamente, a geração, né, a preservação de um resultado para a empresa, a um NPS, né? E vamos dizer assim, ao bolo que aquele gestor, que aquele líder lidera. Então, eu diria que a gente está nesse desafio de construir olhando para 24 e um dos desafios do time é esse, né, de propor essa solução. Existem alguns modelos interessantes e eu tenho estudado bastante sobre esse tipo de remuneração variável. Tem um conceito recente que é chamado de on-target earnings, né? Que seria você ter ali, de certa forma, uma proporção fixa e uma variável em relação ao que você tem. Então, de certa forma, é um pouco dinâmico, né? Uma remuneração dinâmica,
que você consegue criar múltiplos em relação a determinada meta atingida. Isso é muito trabalhado com a equipe de venda, né? Porque você consegue ter ali, cara, conforme você for performando vários múltiplos dessa meta, você vai multiplicando com base na sua remuneração fixa, o que você tem também de remuneração variável, né? E não é atrelado necessariamente a um valor de venda, mas é atrelado à proporção da sua remuneração fixa. Só que eu entendo que quando a gente fala de geração de resultado, é importante não apenas pensar naquilo que o colaborador tem de capacidade de execução atual. É preciso entender que, poxa, se eu quero que esse cara esteja mais engajado, que ele eventualmente tenha uma remuneração maior, ele precisa ser mais produtivo. Não necessariamente trabalhar mais horas. Para ele ser mais produtivo, eu preciso desenvolver as habilidades, as soft skills, as hard skills ou as power skills que tem se falado muito recentemente. E eu sei que vocês trabalham muito bem esse aspecto de planos de desenvolvimento individual, que seriam os PDIs, né? Como que você tem encaixado esse desenvolvimento de pessoas com esses planos de desenvolvimento individual no negócio? Cara, basicamente, o processo padrão do PDI, né? Identificar requisitos para as competências, né? Como você colocou, hard e soft. Ver a aderência de cada um dentro dessas skills e aí desenvolver esse gestor. O processo de avaliação natural, né? Eu avaliando os meus líderes logo abaixo e assim sucessivamente. Um dos aspectos, e aí como a gente também tem um time, né? Assim como a V3 é muito boa na análise de dados, a gente também tem um time de análise de dados, então a gente vai avaliando, vai medindo efetivamente, né? A gente tem um gráfico radar das principais competências técnicas da EMEG, né? No geral, da mente mestra, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente está fazendo ciclos, vai iniciar ciclos de treinamento com base nas lacunas principais que a gente identificou. E eu sempre falo, acho que foi um aprendizado até aqui que a gente teve aqui no gestor, que cara, a gente precisa de elevar o conhecimento técnico, né, ao padrão, ao mínimo exigido ali, mas também tem que estar desafios para os caras que desempenham forte dentro de uma skill, de se desenvolverem mais naquela skill e se tornarem mais relevantes naquela competência deles. Então a gente divide um pouco em, cara, o que você precisa de trabalhar como conhecimento básico, mas principalmente o que você precisa de desenvolver e aprimorar, que já é o seu diferencial competitivo. Quando a gente fala sobre habilidades profissionais, muitas vezes as pessoas entendem que é importante desenvolver todas as habilidades. Eu preciso desenvolver todas as soft skills, todas as hard skills. Só que se você, por exemplo, numa escala de 0 a 10, tem uma pontuação 3 numa habilidade e você aloca muita energia, você vai para 4, 5, 6 nessa escala de 10... Se você aloca essa mesma energia numa outra habilidade, que você já tem uma pontuação 6, você vai para 7, 8 ou 9, qual a chance de você se sobressair muito mais em relação a essa alocação de energia naquilo que você já é bom? Então, muitas pessoas erram exatamente nesse ponto sobre onde alocar energia para melhorar as habilidades. Óbvio que se você é péssimo numa determinada habilidade, você tem que alocar o mínimo de energia para você ficar, cara, minimamente satisfatório em relação àquela habilidade. Exatamente. Mas vale a pena fazer esse processo de autoconhecimento para entender em quais habilidades você pode ser mais eficiente na alocação de energia e, consequentemente, ser um diferencial competitivo no ambiente profissional. Perfeito. Acho que esse seu exemplo é muito bom, porque o cara vai fazer um esforço danado, 1 ano ali treinando naquela skill e aí depois você vai... É igual aquele meme, né? Muito bom, nota 4, né? Então, beleza, você precisa de nivelar para o padrão ali exigido, porém, cara, desenvolve igual... Tem a turma do Analytics é muito boa nos dados. Cara, eu coloco desafio para eles, coloquei desafio, reforçando o desafio, a turma que está ouvindo aí, de automatizar os processos de análise cada vez mais. Cara, vamos, porque a gente gasta uma energia enorme, cara, limpando base de dados, analisando os números, etc.
o que a gente consegue automatizar disso daí, né? Então, eu quero que eles se desenvolvam nessa característica. E talvez eles tenham alguma característica menor de soft, de comunicação. Cara, ao invés de treinar o cara no Analytics, no BI, enfim, em ferramentas de análise de dados, vou começar a treinar o cara em comunicação, isso não faz o menor sentido. Então, eu preciso de nivelar, obviamente, né? O cara precisa saber se comunicar para falar com os clientes, mas, obviamente, ali, dentro de um padrão que a gente entenda que seja razoável, porém, cara, se desenvolva nas suas habilidades, porque aí fortalece a nossa mente mestra e a nossa capacidade de gerar valor. É legal ver esse desenvolvimento da empresa de vocês, e aí, obviamente, como a gente tem uma parceria muito forte e se vê praticamente toda semana, a gente acaba se falando e acompanhando, né, as mudanças, o crescimento do negócio de cada um. E eu percebo que todas essas ações institucionais, comerciais, dos aspectos de governança, em termos de eficiência operacional, valorização de pessoas, desenvolvimento de liderança, essa possibilidade de dar mais transparência para a empresa, trazer todo mundo para comprar o propósito da empresa, isso tem se refletido em resultados, vocês têm conseguido pensar até mesmo em outros tipos de serviços e produtos, né? Perfeito. Você já citou sobre a parte de gestão, você citou sobre a parte de capital, e quando a gente vai para alguns outros desafios, talvez ainda incipientes no negócio de vocês têm pensado muito num aspecto de desenvolvimento de um fundo da EMEG, né? De fundo de participações. Queria que você explicasse um pouco dessa tese estratégica, se isso é algo que já está no mercado, se é possível de falar sobre isso e como que tem sido esse desafio de estruturar realmente, né, vou chamar de um FIP, né, de um fundo de investimento em participações ou de acordo com o que algumas pessoas chamam de fundo tupiniquim, de fazer uma coisa, poxa, vamos fazendo aqui alguns investimentos, mas eu entendo que vocês têm ido numa linha mais profissional sobre isso, né, de profissionalização de participação, de desenvolvimento de uma linha de private equity, né? Como é que tem sido esse desafio? O que vocês projetam em relação a isso para o futuro? Esse é um desafio que hoje está sendo liderado pelo Gilvan. E a nossa ideia é criar, eu não diria um fundo, porque o fundo você vai ter toda a regulamentação, né, de CVM e tal, a gente não quer, nesse momento não é essa a ideia nossa, a gente quer criar aí talvez um SPE e trazer investidores, que a gente já tem boa parte deles mapeados, que aportam para um fundo e a gente olha para a plataforma de negócio que é a própria EMEG, né? Eu tive nesse processo, Bruno, durante inclusive esse processo próprio de me avaliar como líder e de fazer vamos dizer, esses 6 meses de gestão até aqui, né, à frente liderando a EMEG, eu tenho alguns mentores né, pessoais aí, um grande amigo também, que é o Sr. Wagner, que ele, numa das conversas, aliás, foi até uma provocação que você me fez uma vez, você falou assim comigo: Gabriel, por que você não vai ser CEO de alguma grande empresa? Né? Essa provocação que você me fez, eu fiquei pensando nela durante algum tempo, assim. E aí, conversando, tive algumas conversas, e o Sr. Wagner, ele falou assim: olha, quando eu olho para a EMEG, eu vejo a EMEG uma plataforma, né, de negócio. O que ele quis dizer com isso? Você tem vários business que vocês estão fazendo gestão, analisando, e que vocês vão, né, conhecendo esses business e essas empresas. E isso juntou com um pouco dessa questão do fundo. Então, como a gente tem, sei lá, 25, 30 contratos rodando dentro da empresa, eu enxergo oportunidades de alavancar a gestão daquela empresa com a injeção de capital. Quando eu começo a tentar tracionar essa empresa pela própria gestão, muitas vezes vai faltar recurso, muitas vezes eu vou ter o desafio ali, que eu não tenho caixa para fazer a ação, mas se eu tenho um mecanismo de um fundo ou de uma SPE que consegue entrar com capital dentro dessa gestão, eu acelero esse processo de virada desse negócio. Então, essa proposta do fundo é justamente essa, da gente
criar, né, essa reserva, esse fundo, e, cara, olhar para negócios que fazem muito sentido, né, que tem um enorme potencial de crescimento e acelerar esse crescimento. Então, é um desafio aí que o Gilvan está liderando e é realmente, eu diria que é o momento ideal para a EMEG olhar para isso enquanto oportunidade, porque a gente está com um relacionamento institucional que a gente pode trazer investidores para apresentar eventuais cases. A gente conhece vários cases que eventualmente precisam de capital, então a gente consegue concatenar esses dois, fazer a junção aí dessa questão. Então, é um desafio que a gente está estruturando, olhando para 2024, e aí no início do ano, primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente espera já estar com isso estruturado para efetivamente acelerar a gestão, não só pela gestão, mas também aí com o money, né? O smart money, mas no smart money entrando com gestão também e recursos próprios. Eu entendo que isso vai muito numa linha clássica de private equity, que é você entrar com um choque de gestão, cultura. Perfeito. Mas entrando também com influência nas alavancas de crescimento do negócio. Perfeito. Uma delas é capital, né? Recurso financeiro. E aí você pode entrar com alavancas via mão de obra, via capital, via mídia, é uma possibilidade. Ou via software, por exemplo, seria talvez as principais alavancas de negócio que a gente consegue ter, né? E isso me vem muito uma influência que eu tenho, assim, de leituras e de acompanhar. Isso vem muito do 3G Capital, né? Do grupo do Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira, Marcel Teles, que tinham muito forte esse tipo de tese de investimento, alocando pessoas para fazer esse choque de gestão e entrando também com recurso para entender se aquele é um bom negócio. Sendo um bom negócio, a gente consegue injetar recurso para fazer esse negócio ter competitividade a nível local, nacional, quiçá internacional, que foi o que eles fizeram aí ao longo do tempo. Eu queria entender se na perspectiva de vocês vai muito por essa linha e o que vocês têm visto, além do que vocês já têm olhado para essas duas perspectivas de gestão e capital, o que vocês têm vislumbrado aí para 2024 ou um plano de 2027, 2030, o que vocês têm imaginado aí do futuro da EMEG de fato? A comparação com o 3G ela é meio afiadora pelo porte dos caras e pelo momento atual que eles vivem, né? Mas eu diria assim, talvez uma questão da diferença nossa também nesse projeto é o seguinte, quando você vai para uma questão de fundo de private equity, e aí me corrija, você tem muito mais domínio do que eu, mas você, via de regra, vai entrar numa estrutura mais de conselho, acompanhando, etc. Né? A nossa proposta é um pouco diferente, né? Eventualmente, se fizer sentido, dentro da tese, etc., entrar efetivamente pilotando a gestão ali de alguma área, de alguma atividade específica, ou organizando, né, dentro de cultura de resultado todas as rotinas, os indicadores estratégicos, táticos, e acompanhando um pouco mais profundamente os resultados e a performance daquela empresa. Então, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque Sim. Eu acho que isso é um pouco distinto do que o fundo de private equity faria. Se a gente fosse fazer uma separação clara disso, né, a gente tem talvez, em termos de nível de maturidade, venture capital, ou traduzindo para português, assim, investimentos de alto risco ou empresas em estágio inicial, que via de regra venture capital está muito atrelado a startups, né? Então, empresas que têm esse alto potencial de crescimento, mas que, estão ali num estágio inicial de maturidade. E o private equity, via de regra, são grandes cheques, empresas que estão em rodadas mais maduras, que conseguem fazer essa abordagem de alavancas de crescimento de uma forma mais intensa com o capital, que já tem teses validadas, já tem modelo de negócio validado, já tem processos bem estabelecidos, você injeta capital, você gera o crescimento do negócio. Entendo que a linha de vocês tem ido muito mais na linha de venture builder, porque está ligado ali com empresas no nível de maturidade de porte relevante, mas que vocês entram não apenas com recurso financeiro, mas também impactando a gestão do dia de negócio, assumindo ali também em conjunto o manche
do navio e conseguindo gerar esse impacto, né? Eu entendo, Gabriel, assim, de tudo que a gente conversa de gestão, é bacana ver essa tradução de todo esse conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, em conjunto, obviamente, com todas as pessoas que estão dentro da EMEG, de conseguirem trazer para dentro, internalizar aquilo que vocês de fato vendem. É como se vocês estivessem consumindo o próprio produto que vocês comercializam. E nada melhor do que fazer isso no dia a dia do negócio, porque isso passa a ter muito mais credibilidade frente aos clientes em relação a você acreditar realmente naquilo que você vende, né? Então, é muito legal. Eu acho que conheci vocês próximo ali do início do negócio de vocês ali. Acho que a gente se conheceu por volta ali de 2016, então vocês já estavam com a empresa rodando há um certo tempo, mas vejo esse amadurecimento do negócio. Apesar de você ser meu companheiro aqui de gravação do podcast, desejo, cara, muito sucesso no negócio de vocês. Parabéns pela trajetória. Não é qualquer negócio que chega com esse nível de maturidade de gestão e principalmente com 10 anos de negócio, vislumbrando de forma muito otimista para o futuro um crescimento do negócio, cada vez mais um amadurecimento da empresa, mas principalmente tendo clareza de que o crescimento do negócio vai também gerar prosperidade para o ambiente de negócio e vai gerar muitos empregos, vai gerar prosperidade econômica para o ambiente onde a empresa está inserida. Enfim, queria te agradecer por ter compartilhado conosco seus conhecimentos também enquanto gestor, né? Então, se a gente aqui fala, e aí trazendo para a realidade do podcast, né? Se a gente fala sobre gestão, a gente precisa também praticar aquilo que a gente, em tese não, na prática, né? Traz aqui para o nosso público. Enfim, passo a palavra para você daquilo que você quiser comentar do episódio, da empresa, da EMEG de modo geral. Obrigado pela oportunidade, né, de falar aqui da EMEG. Acho que é, para nós, de novo, um momento super importante, de 10 anos. A EMEG chega nos 10 anos, né, fazendo no último mês o melhor resultado da sua história. Cara, com um time muito alinhado, um time que eu tenho um baita orgulho de estar do lado. E olhando para frente, para os desafios que a gente tem clareza assim, do que a gente precisa fazer para alcançar esses objetivos, mas principalmente, sim, cara, eu diria assim, muito pé no chão e focado em construir a empresa, em cumprir a nossa visão de se tornar referência em gestão no Estado. É uma visão desafiadora, mas a gente tem um time que é muito competente para isso e um olhar muito pragmático de como que a gente vai construir essa história. Cara, acho que pegando especificamente o trabalho, né, que a gente tem feito aqui, eu tento trazer muito das práticas que a gente aprende aqui, né? Já tem práticas que a gente discutiu aqui que já viraram slide padrão para nós quando a gente vai falar de liderança, quando a gente vai falar de visão de longo prazo. Então, também te agradecer nessa jornada aí. Eu acho que compartilhar boas práticas, falar de gestão e falar dos cases capixabas aí tem sido uma satisfação enorme também do seu lado aí. Poxa, a melhor forma de aprender é ensinando, e a gente, gravando o podcast aqui sobre gestão, a gente aprende todos os dias, né? E espero que você que está nos escutando, está nos assistindo também e que gosta de ouvir sobre conteúdo de gestão, se inscreve no nosso canal. Isso vai fazer com que você, ativando também as notificações, receba todos os nossos próximos conteúdos. Entendo que deve ter alguma pessoa que você se lembra que esse episódio vai fazer sentido, compartilha com ela também. Fica ligado que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos como esse. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, um abraço, valeu e até a próxima.